Olá, estudante de anatomia humana. Seja muito bem-vindo ao canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar as principais artérias e veias do corpo humano. Diferenças anatômicas entre artérias e veias. Portanto, ao observarmos a anatomia de uma artéria e de uma veia, vamos verificar algumas diferenças. Ao observar a imagem, é visível algumas diferenças anatômicas entre artéria e veia. Observe a espessura da parede de uma artéria e compare com a espessura da parede de uma veia. Ao compararmos a espessura da parede da veia com a espessura da parede da artéria, é visível que as artérias apresentam as paredes mais espessas, mais grossas que as veias. Veja bem, a pressão do sangue dentro da artéria é muito maior que a pressão do sangue dentro da veia. Portanto, a natureza fez a parede da artéria muito mais elaborada, com muito mais camadas de tecido, a fim de suportar a pressão sanguínea que é maior dentro da artéria em comparação com a pressão sanguínea dentro da veia. Outra diferença que é visível na imagem está relacionada com esta camada interna que observamos nos vasos sanguíneos. A camada interna dos vasos sanguíneos é o endotélio. Ao observarmos o endotélio da artéria e compararmos o endotélio da artéria com o endotélio da veia, vamos observar que o endotélio das veias apresenta válvula. As veias apresentam válvula no endotélio, ao contrário das artérias, que não apresentam válvulas. Veja bem, a natureza colocou válvulas no endotélio das veias por um motivo. As veias são responsáveis por transportar o sangue dos tecidos para o coração. Ao longo do trajeto, o sangue enfrenta a ação da gravidade que empurra para baixo. Portanto, para melhorar o retorno venoso, para melhorar o retorno do sangue para o coração, a natureza colocou no interior das veias a presença de válvulas. Essas válvulas melhoram o retorno venoso e também impedem o refluxo sanguíneo. Há uma patologia muito comum que está relacionada com o mau funcionamento das válvulas nas veias. As varizes são uma patologia que está relacionada com o mau funcionamento das válvulas no interior das veias. Quando observamos esta imagem histológica, notem que a artéria possui uma parede mais grossa, mais espessa que a parede da veia, como comentei anteriormente. Nestas duas imagens, é possível observar no interior das veias a presença das válvulas que melhoram o retorno venoso e impedem o refluxo do sangue. Somente as veias apresentam válvulas. Diferenças com relação à posição ou à situação. Veja bem, normalmente as artérias apresentam uma situação, uma posição profunda. As artérias estão escondidas atrás dos músculos ou no interior das cavidades. Veja bem, por um fator de proteção, a natureza colocou as artérias
posicionadas de forma profunda. É muito mais difícil controlar a hemorragia de uma artéria que tem uma pressão muito mais elevada do que a hemorragia de uma veia que tem uma pressão sanguínea baixa. Então, para fator de proteção, a natureza colocou a maioria das artérias dispostas de forma profunda. Agora, vamos ver como é a posição, a situação das veias. As veias estão posicionadas de forma superficial e de forma profunda. Portanto, existem veias posicionadas mais próximas da superfície e existem veias que estão posicionadas na profundidade. As veias que são consideradas superficiais estão localizadas abaixo da pele, estão posicionadas no meio do tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é aquela camada de tecido no qual depositamos gordura abaixo da pele. Observem esta imagem de cadáver. Observem a coxa desse cadáver. E na coxa desse cadáver é visível a presença de uma grande veia superficial, a veia safena magna. As veias superficiais estão localizadas abaixo da pele, no meio do tecido subcutâneo, local onde você armazena gordura subcutânea. Já as veias profundas estão junto das artérias, estão acompanhando as artérias. Esta é uma imagem da coxa, aonde observamos a artéria femoral e junto da artéria femoral a presença de uma veia profunda, a veia femoral. Neste quadro comparativo, observamos várias diferenças estruturais, funcionais e anatômicas entre artérias e veias. Algumas dessas diferenças já foram comentadas na aula de hoje. Com relação ao sangue, o sangue que passa dentro de uma artéria, ele sai do coração e é destinado para todos os tecidos. O sangue que passa no interior de uma veia é proveniente dos tecidos e é destinado ao coração. Ele entra no coração. Como comentei anteriormente, a parede das artérias é mais espessa que a parede das veias. Como comentei anteriormente, as artérias não apresentam válvulas. As veias apresentam válvulas. E as válvulas melhoram o retorno venoso do sangue e impedem o refluxo. Impedem o fluxo contrário. Como comentei anteriormente, a maioria das artérias apresenta situação profunda. Já as veias têm situação superficial e profunda. Em relação ao aspecto, à coloração, as artérias normalmente possuem uma coloração avermelhada, porque a maioria das artérias transporta sangue oxigenado. E o sangue oxigenado tem uma coloração avermelhada. Ao contrário das veias, que normalmente transportam sangue desoxigenado.
E o sangue desoxigenado tem uma coloração azulada. Quando palpamos uma artéria, sentimos a presença do pulso. As artérias pulsam, as artérias pulam. Quando eu toco em uma artéria, eu sinto o pulsar da artéria. Já as veias não apresentam pulso. Toda vez que o coração contrai e bombeia o sangue sai do coração com uma pressão elevada. E nesse momento, se eu palpar uma artéria, eu vou sentir ela pular, ela pulsar. Portanto, as artérias apresentam pulso. As veias não apresentam pulso. As artérias sofrem divisões. E toda vez que uma artéria sofre uma divisão, ela libera um ramo. É como uma árvore que apresenta um tronco principal e deste tronco saem vários galhos, vários ramos. Então, as artérias, quando sofrem uma divisão, liberam ramos. As veias não liberam ramos. As veias coletam o sangue. Então, uma veia principal vai apresentar uma coletora, uma tributária que coleta o sangue e descarrega dentro do interior desta veia principal. Então, pessoal, as veias não possuem ramos. As veias apresentam tributárias, coletoras. A principal artéria do corpo humano é a artéria aorta. E ao longo de todo o trajeto da artéria aorta, esta vai apresentar divisões. A artéria aorta é o vaso sanguíneo mais importante do corpo humano, porque ela sai do coração e leva o sangue e distribui o sangue para todos os tecidos. Ao longo do seu trajeto, esta apresenta várias porções. A primeira porção da aorta recebe o nome de aorta ascendente. O fluxo sanguíneo está subindo, está na ascendente. Então, aorta ascendente. Esta porção da aorta está fazendo uma curva. Esta porção curvada forma um arco. E então, a segunda porção da aorta é o arco da aorta. A terceira porção da aorta recebe o nome de aorta descendente. O fluxo sanguíneo está na descendente. Portanto, aorta descendente. Notem que a aorta descendente passa pelo tórax. E a porção da aorta descendente que passa pelo tórax recebe o nome de aorta torácica. E a porção da aorta descendente que passa pelo abdômen recebe o nome de aorta abdominal. Notem que há uma estrutura anatômica demarcando o limite entre a aorta torácica e a aorta abdominal. Essa estrutura anatômica é o músculo diafragma. Então, ao cruzar o músculo diafragma, a aorta torácica
troca de nome e passa a ser chamada aorta abdominal. Muito bem, estas são as diferentes porções da artéria aorta. Vamos agora conhecer os principais ramos de cada porção da artéria aorta. Começamos pela aorta ascendente, a primeira porção. A primeira porção da aorta, a aorta ascendente, apresenta 2 ramos, um de cada lado, que são as artérias coronárias. Artéria coronária direita e artéria coronária esquerda. Esta imagem está mostrando a base do coração. Na base do coração localiza-se os vasos da base e um dos vasos da base é a artéria aorta. Veja que no início da artéria aorta emerge as artérias coronárias. Coronárias porque estas envolvem o coração como uma coroa. As artérias coronárias são responsáveis por fazer a vascularização do coração. O suprimento sanguíneo para o músculo cardíaco ocorre através de ramos das artérias coronárias. Quando um sujeito sofre um infarto agudo do miocárdio, é porque um raminho de alguma das coronárias se obstruiu. E o sujeito sofre então um infarto. Infarto ocorre quando há uma obstrução de algum ramo das artérias coronárias. Ramos do arco da aorta. A segunda porção da aorta chama-se arco da aorta. E o arco da aorta libera 3 ramos, que são eles: o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Portanto, os 3 ramos do arco da aorta são o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Tronco braquiocefálico. O nome está indicando que esta artéria distribui sangue para o braço, para o membro superior e também para o encéfalo. Bráquio de braço, cefálico de encéfalo, de cérebro. Artérias carótidas comuns. As artérias carótidas comuns são as principais artérias do pescoço e da cabeça. Observem na imagem a presença da artéria carótida comum direita, transitando pelo pescoço e distribuindo sangue para o pescoço e para a cabeça. Há 2 artérias carótidas comuns. A artéria carótida comum direita, que transita pelo lado direito do pescoço, e a artéria carótida comum esquerda, que transita pelo lado esquerdo do pescoço. Em relação à origem das carótidas comuns, a artéria carótida comum direita
origina-se, veja bem, do tronco braquiocefálico. A carótida comum direita está se originando do tronco braquiocefálico. Já a sua homônima, a artéria carótida comum esquerda, está se originando diretamente do arco da aorta. Então, observem que há uma pequena diferença com relação à origem das artérias carótidas comuns. A direita origina-se do tronco braquiocefálico e a carótida comum esquerda origina-se do arco da aorta. As carótidas comuns, na sequência do seu trajeto, sofrem uma divisão. Observe na imagem a carótida comum direita se ramificando, se bifurcando. A carótida comum bifurca-se para formar a carótida externa e a carótida interna. Vamos acompanhar na imagem. A carótida comum, neste ponto, sofre uma bifurcação, uma ramificação. Este ramo mais superficial é a carótida externa. Este ramo profundo é a carótida interna. Numa imagem de atlas de anatomia, observamos a bifurcação da carótida. Observamos uma carótida externa fornecendo suprimento sanguíneo para o pescoço e também para a face. Carótida externa supre de sangue o pescoço e a face. Já a carótida interna sobe e adentra a cavidade craniana para fornecer sangue ao nosso encéfalo. Bifurcação da carótida. No local aonde a carótida comum bifurca-se, localiza-se duas estruturas fisiológicas. O seio carótico, ou seio carotídeo, é responsável por registrar a pressão arterial. O seio carótico possui barorreceptores que registram a pressão arterial. Você conscientemente não sabe a sua pressão arterial, mas o seu corpo sabe. Como sabe? Porque quando o sangue passa pelo seio carótico, os barorreceptores fazem o registro da pressão arterial. Na bifurcação da carótida, localiza-se uma estrutura fisiológica chamada glomo carótico. O glomo carótico apresenta quimiorreceptores que verificam a saturação do oxigênio, verificam a quantidade de oxigênio contida no sangue. Você conscientemente não sabe qual é a sua saturação de oxigênio, mas o seu corpo sabe. Um exemplo que eu gosto de comentar com os alunos com relação ao glomo carótico, quando você assiste uma luta de MMA, né, onde o sujeito estrangula o pescoço, aperta o pescoço,
Aperta tão forte que não passa sangue pela carótida. E se não passa sangue pela carótida, o que o corpo vai interpretar? Que a saturação de oxigênio caiu drasticamente, que a pressão arterial caiu drasticamente. Qual é a resposta para isso? O corpo desliga todas aquelas estruturas que não são necessárias para a sobrevivência. O sujeito desmaia. E ao soltar o pescoço do oponente, quem sofreu o estrangulamento acorda. Então veja que na bifurcação da carótida há duas estruturas fisiológicas, uma registra a pressão arterial e a outra registra a saturação de oxigênio. Artéria subclávia. Subclávia está indicando que esta artéria está passando abaixo da clavícula. Notem a presença da clavícula e a artéria subclávia cruzando abaixo da clavícula. A artéria subclávia é responsável por direcionar o sangue para o membro superior. Portanto, o suprimento sanguíneo do membro superior é fornecido, num primeiro instante, pelas artérias subclávias. Notem a presença de um pequeno ramo originando-se da subclávia, cruzando pelos forames que existem no processo transverso das vértebras cervicais, e este ramo da subclávia adentra dentro do crânio para suprir de sangue o encéfalo. Este ramo da subclávia chama-se artéria vertebral. Portanto, a subclávia fornece suprimento sanguíneo para o membro superior e para o encéfalo. Há uma pequena diferença com relação à subclávia direita e à subclávia esquerda. E a diferença está na sua origem. A subclávia direita origina-se do tronco braquiocefálico, ao contrário da subclávia esquerda, que origina-se do arco da aorta. A subclávia adentra na região axilar. E quando a subclávia adentra na região axilar, esta vai trocar de nome e passa a se chamar agora artéria axilar. A artéria axilar fornece suprimento sanguíneo para o tórax e para a axila. Ao observarmos as duas imagens de cadáver, é visível a presença da artéria axilar transitando, cursando na região axilar. A artéria axilar adentra no braço. Quando a artéria axilar entra no braço, esta vai trocar de nome e passa a se chamar agora artéria braquial. A artéria braquial transita no interior de um sulco
de uma canaleta, existente no lado medial do músculo bíceps braquial. Sulco este que denominamos de sulco bicipital medial. Então, a artéria braquial vai transitar, vai estar localizada no sulco bicipital medial. E este sulco bicipital medial, se você palpar o sulco bicipital medial, você vai sentir o pulsar da artéria braquial. Então, dentro do sulco bicipital medial, eu consigo sentir o pulso da artéria braquial. A artéria braquial supre de sangue o braço. A artéria braquial adentra no antebraço. Quando a artéria braquial adentrar no antebraço, esta sofre uma ramificação, uma bifurcação. Em frente à articulação do cotovelo, localiza-se uma fossa. Se você passar a sua mão em frente à articulação do cotovelo, você vai sentir uma fossa. A fossa cubital. Dentro da fossa cubital, a artéria braquial ramifica-se, formando a artéria radial no lado do osso rádio e a artéria ulnar no lado da ulna. Ou, em outras palavras, a artéria radial está no lado lateral e a artéria ulnar está no lado medial. Na imagem de cadáver, visualizamos a fossa cubital e no interior da fossa cubital a artéria braquial está se bifurcando na artéria radial e na artéria ulnar. Estas fornecem sangue para o antebraço. A artéria radial, neste local específico, pode ser palpada próximo da articulação do punho. Eu consigo sentir o pulso da artéria radial. Notem a artéria radial adentrando na mão, bem como a artéria ulnar adentra na mão. Notem as duas artérias no interior da mão sofrendo uma fusão, uma junção. Na mão, as artérias radial e ulnar se fundem e desta fusão surge o arco palmar profundo e o arco palmar superficial. Principais ramos da aorta descendente, porção torácica. Como visto no início da aula, a aorta descendente apresenta uma porção localizada no interior do tórax, a aorta torácica. Na imagem, visualizamos vários ramos emergindo da aorta torácica. Ramos estes que estão transitando pelo espaço intercostal. Espaço intercostal é o espaço existente entre as costelas. Estes ramos da aorta torácica, que passam pelos espaços intercostais, são as artérias intercostais.
Portanto, as artérias intercostais são ramos da aorta torácica. A aorta torácica também libera ramos para o esôfago. As artérias esofágicas, que eu não consigo mostrar na imagem. A aorta torácica também libera ramos para os pulmões. As artérias brônquicas. As artérias brônquicas suprem de sangue o tecido pulmonar. Estes são, portanto, os principais ramos da aorta torácica. A aorta torácica, após cruzar o hiato aórtico, localizado no músculo diafragma, esta passa a se chamar aorta abdominal. Vamos conhecer então os principais ramos da aorta abdominal. Observem na imagem uma grande quantidade de ramos originando-se da aorta abdominal. Vamos conhecer os principais ramos da aorta abdominal. Na sequência de superior para inferior, os principais ramos são, primeiramente, o tronco celíaco. Logo abaixo do músculo diafragma, eu encontro um pequeno raminho, muito curtinho, o tronco celíaco. Notem o tronco celíaco sofrendo ramificações. O tronco celíaco sofre uma trifurcação. Ele divide-se em 3 ramos. Os ramos do tronco celíaco são a artéria hepática comum. Hepática lembra a hepatite. Hepatite é uma patologia que acomete o fígado. Portanto, a artéria hepática comum fornece sangue para o fígado. A artéria gástrica esquerda. Gástrica lembra uma patologia chamada de gastrite. Gastrite acomete o estômago. A artéria gástrica esquerda supre de sangue o estômago. E a artéria esplênica leva sangue para o baço e também para o pâncreas. Bom, eu fiz um pequeno apanhado de quais órgãos estas artérias fornecem sangue. Tá? Fiz um resumo, pessoal, não nada de aprofundamento, tá bom? Na imagem, observamos o tronco celíaco com o seu ramo, que denominamos de artéria gástrica esquerda, fornecendo sangue para o estômago. Observamos a artéria hepática comum, fornecendo sangue para este órgão, o fígado. Observamos na imagem a artéria esplênica, que fornece sangue para o pâncreas. Esta passa posteriormente ao estômago e alcança o baço. Então, estes foram os ramos do tronco celíaco.
Logo abaixo do tronco celíaco, vamos verificar as artérias renais. O tronco celíaco aparece na imagem e abaixo do tronco celíaco, inferiormente ao tronco celíaco, eu visualizo as artérias renais, que, como o nome indica, fornecem suprimento sanguíneo para os rins. No mesmo nível, na mesma altura das artérias renais, eu visualizo uma artéria que denominamos de artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior apresenta uma homônima à artéria mesentérica inferior. Ora, se batizaram uma artéria do corpo com o nome de mesentérica superior, é evidente que existe uma mesentérica inferior. As artérias mesentéricas fornecem suprimento sanguíneo para os intestinos. Então, as mesentéricas, superior e inferior, fornecem suprimento sanguíneo para os intestinos. Estou falando de maneira geral, sem entrar em detalhes. Muito bem. Chegamos ao final da aorta abdominal. Neste ponto, estamos observando o término da aorta abdominal. Os ramos terminais da aorta abdominal são as artérias ilíacas comuns. As artérias ilíacas comuns direcionam o sangue para os membros inferiores. As ilíacas são as artérias do membro inferior. As artérias ilíacas comuns estão se originando mais ou menos na altura do quadril. Observe aqui, o osso do quadril, na altura da borda superior do osso do quadril, na altura da crista ilíaca, termina a aorta abdominal e começa as artérias ilíacas comuns, que são as artérias que vão direcionar o sangue para o membro inferior. As artérias ilíacas comuns sofrem uma ramificação. As ilíacas bifurcam-se. Ou melhor, a artéria ilíaca comum, tanto a ilíaca comum do lado direito quanto a ilíaca comum do lado esquerdo, se ramificam. A artéria ilíaca comum ramifica-se numa ilíaca interna e numa ilíaca externa. Notem na imagem aqui, a ilíaca comum ramificando-se numa ilíaca externa e numa ilíaca interna. Esta aqui é uma imagem de corte sagital mediano, onde estamos observando o sacro e o osso do quadril. A ilíaca comum bifurca-se numa ilíaca externa e numa ilíaca interna. A ilíaca interna fornece sangue para os órgãos pélvicos e para a região glútea. Já a ilíaca externa
direciona o sangue para a coxa. Na imagem estamos observando a artéria ilíaca externa alcançando a coxa. Quando a ilíaca externa cruza o ligamento inguinal, ela troca de nome e passa a se chamar artéria femoral. Neste local da coxa, a artéria femoral está posicionada na superfície. Existem exceções, pessoal, de artérias. No início da aula eu falei que a maioria das artérias apresentam uma situação profunda. A artéria femoral, neste ponto aqui, chamado de trígono femoral, próximo do seu órgão genital, a artéria femoral está na superfície. No trígono femoral, a artéria femoral posiciona-se na superfície. Nesse local, mais ou menos 1 centímetro para baixo da pele, localiza-se a artéria femoral. Se você lesar a artéria femoral nesse ponto, com certeza você vai a óbito. Então são vários casos que a mídia divulga de sujeitos que vieram a óbito por perfuração da artéria femoral. Então, nesse ponto, a artéria femoral está na superfície. A artéria femoral está transitando pela coxa. A artéria femoral fornece suprimento sanguíneo para a coxa. A artéria femoral segue o seu trajeto na descendente em direção da articulação do joelho. A artéria femoral necessita cruzar pela articulação do joelho. E quando a artéria femoral alcança a articulação do joelho, esta vai passar posteriormente ao joelho. E na parte posterior do joelho existe uma fossa, a fossa poplítea. A artéria femoral, quando adentra na fossa poplítea, esta troca de nome e passa a se chamar agora artéria poplítea. Na imagem de vista posterior, eu observo a artéria femoral entrando na fossa poplítea. E quando esta entra na fossa poplítea, ela troca de nome e passa a se chamar agora artéria poplítea. A artéria poplítea, que está atrás do joelho, adentra na perna. E quando a artéria poplítea adentra na perna, esta vai sofrer uma ramificação. A artéria poplítea, ao entrar na perna, ramifica-se. E, primeiramente, emite um ramo que denominamos de artéria tibial anterior e um segundo ramo que denominamos de artéria tibial posterior. Observe na imagem a artéria poplítea entrando na perna. Quando esta adentra a perna, ramifica-se na artéria tibial anterior e na artéria tibial posterior. Tibial anterior, porque esta está próxima da tíbia. Notem a tibial anterior direcionando-se para a parte anterior da perna. A tibial posterior continua o seu trajeto pela face posterior da perna. A tibial posterior é a artéria mais calibrosa da perna.
E a artéria tibial posterior vai acabar emitindo um ramo na perna. Ramo este que denominamos de artéria fibular. Notem na imagem a artéria tibial posterior ramificando-se. E este ramo que está surgindo da artéria tibial posterior denominamos de artéria fibular, porque esta está transitando próximo da fíbula. Observem também que a artéria tibial posterior segue o seu trajeto em direção ao pé. A artéria tibial posterior adentra no pé. Quando a artéria tibial posterior adentra no pé, esta vai sofrer uma ramificação. E a artéria tibial posterior ramifica-se na artéria plantar medial e na artéria plantar lateral. Na imagem, estamos observando a perna através de uma vista anterior e a perna através de uma vista posterior. A artéria tibial anterior também adentra no pé. E a artéria tibial posterior, como falei anteriormente, adentra no pé. A tibial anterior e a tibial posterior vão liberar ramos que fornecem sangue para o pé. Então, as artérias do pé, as principais artérias do pé, são a artéria dorsal do pé, que é um ramo da artéria tibial anterior. As demais artérias do pé são a artéria plantar medial e a artéria plantar lateral, que são ramos da tibial posterior. Então, o suprimento sanguíneo do pé é fornecido pela artéria dorsal do pé, que, como o próprio nome está indicando, transita pelo dorso do pé. Nesta região do dorso do pé é possível sentir a pulsação da artéria dorsal do pé. E nesta imagem estamos observando o pé através de uma vista posterior. A artéria tibial posterior adentrando no pé, ramificando-se na artéria plantar medial, no lado medial, e na artéria plantar lateral, no lado lateral. Veias profundas. As veias profundas normalmente são homônimas às artérias, ou seja, apresentam o mesmo nome das artérias. Notem a presença da artéria subclávia e, acompanhando a artéria subclávia, a veia subclávia. A artéria ilíaca comum é acompanhada pela veia ilíaca comum. Então, a maioria das veias profundas tem o mesmo nome das artérias. As veias profundas acompanham as artérias. Na imagem estamos observando a artéria tibial posterior e notem a presença de duas veias tibiais posteriores acompanhando a artéria. Então, as veias profundas acompanham as artérias. Notem que as veias profundas podem ser pares. As veias profundas dos membros são pares. Eu tenho uma artéria tibial posterior
e duas veias tibiais posteriores acompanhando a artéria. Então, as veias profundas dos membros podem ser pares. Existem algumas exceções. Eu falei anteriormente que as veias profundas são homônimas às artérias, têm o mesmo nome das artérias. Mas existem algumas exceções. Vamos conhecer algumas veias profundas que não têm o mesmo nome da artéria no qual esta veia está acompanhando. A artéria aorta está sendo acompanhada pela veia cava superior. A veia cava superior não tem o mesmo nome da artéria no qual esta acompanha. Estamos observando a aorta abdominal sendo acompanhada pela veia cava inferior. No pescoço, localizamos a artéria carótida comum, que é acompanhada por uma veia profunda, a veia jugular interna. Portanto, algumas veias profundas não apresentam o mesmo nome da artéria, no qual a veia está acompanhando. São poucas as exceções, mas elas existem. Vamos conhecer agora algumas veias superficiais. Começamos pelas veias superficiais do membro superior. Como falei anteriormente, as veias superficiais estão abaixo da pele e acima da fáscia muscular, que é aquela camada de tecido conjuntivo que envolve os músculos. Notem a presença no dorso da mão de uma grande rede venosa dorsal da mão. Se você observar o dorso da sua mão, você vai notar a presença de uma série de veias. Veias estas que são superficiais e que formam a rede venosa dorsal da mão. No membro superior, encontramos no lado lateral a presença de uma veia superficial denominada de veia cefálica. Esta apresenta origem na rede venosa dorsal da mão, está situada lateralmente, transita pelo sulco bicipital lateral, alcança uma região triangular localizada entre o deltoide e o peitoral maior, que chama-se trígono clave peitoral, e a veia cefálica desemboca, deságua no interior da veia axilar, que é uma veia profunda. Então, veia cefálica é uma veia superficial do membro superior que transita sempre pelo lado lateral. Resumindo, né? Transita sempre pelo lado lateral. Veia basílica. Localiza-se no membro superior, transitando sempre pelo lado medial. Ela está situada sempre no lado medial. A veia basílica está localizada no braço, ou melhor, a veia basílica, quando alcança o braço,
transita pelo sulco bicipital medial e mais ou menos no terço médio do braço, na metade do braço, a veia basílica perfura a fáscia para desembocar na veia braquial. Em resumo, a veia basílica, localizada no membro superior, transita sempre pelo lado medial, desaguando, desembocando na veia braquial. No interior da fossa cubital, localizamos uma veia denominada de veia intermédia do cotovelo, e a veia intermédia do cotovelo faz a comunicação entre a cefálica e a basílica. A veia intermédia do cotovelo é utilizada normalmente para a coleta de sangue em exames laboratoriais. Quando você faz uma coleta de sangue, provavelmente esse sangue é retirado da veia intermédia do cotovelo. Veias superficiais do membro inferior. A principal veia superficial do membro inferior é a veia safena magna. Magna significa grande. A veia safena magna, que é a maior veia superficial do membro inferior e também do corpo humano, tem a sua origem na margem medial do pé, tem um trajeto ascendente, subindo sempre pelo lado medial, até alcançar a veia femoral. A safena magna desemboca na veia femoral. Deságua, desemboca na veia femoral. E aqui está ela, numa imagem de cadáver, a maior veia superficial, a veia safena magna. Na face posterior da perna, encontramos uma veia superficial denominada de safena parva. Então, a safena parva está posicionada na face posterior da perna. A origem é na margem lateral do pé. Ela sobe, ela ascende pela face posterior da perna, cruzando superficialmente ao músculo gastrocnêmio. Lá na fossa poplítea, a veia safena parva desemboca na veia poplítea. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui do canal Anatomia Cura. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.